E aí, galera, estamos começando mais uma vez o nosso Beatcast. Qual o número do episódio? Episódio número 4, se eu não estiver enganado. Número 5, ele número sabe nada. Como é que pode? Estou enganado, cara. Ai, meu Deus. Que Eu isso? assisti o 4. Tá vendo? Esse cara chamou um cara certo, pelo menos. Acertamos em cheio. Pelo amor de Deus. Quem é o nosso convidado de hoje, O Ricardo? nosso convidado de hoje, esse cara aqui é excepcional, polêmico, hein? hein? Polêmico, Pessoal, talvez. polêmico. Será? Nossa, polêmica é sacanagem. Já sabemos que a torcida do Vasco Porra, tá anda de esperando sala. pelo ônibus. Eu, como um bom vascaíno, já chamei ele já pra resolver essa Pra parada. resolver essa treta. Foi tudo na brincadeira. Foi muito amor pelo- Rafael Barbosa, o nosso terceiro lugar no Masterchef, edição 9. Isso aí. Tudo bom, gente? Prazer. Rafael. Eu acabei de participar do Masterchef, tenho 24 anos, fiquei em terceiro lugar, foi por pouco, não fui pra final, mas Pouco. tô aqui prestigiando o Beatcast, participando do 5º episódio. O cara é bravo, tá vendo? Gostei da alfinetada do que do episódio. Que episódio? Número Não é 5, Google pai. Produções, Não não, é tá? Google Produções, não. Falando nesse assunto, vamos agradecer nossos patrocinadores, né? Por favor. Muito obrigado, Gogô Produção. Isso tudo só é possível graças a vocês. Agradecemos também ao Quiosque Malibu, que é o nosso primeiro patrocínio. A gente já começou patrocinado. Se deu Desculpa, nosso a gente é espaço importante. aqui. Eu acho que Malibu, muito obrigado. Muito obrigado, diretamente de Malibu Beach. Muito obrigado, Google Produções e Malibu. É, produção. Produção, perdão. Eu vou bater em todo mundo, hein? Google Produção, perdão. Valeu, perdão. são juntos, isso. rapaz. Então, rapaziada, Então, nessa semana a gente falando sobre o Rafael e tal, assistimos vários vídeos interessantes, né? E eu queria falar que eu sou um cara muito ruim na cozinha, Rafael. É E só não é mais uma pouco coisa não, que ele é ruim, de calma. Rafael, a primeira pergunta vai ser minha. Pode falar. Cara, de onde veio essa vontade de cozinhar? Então, eu na verdade nunca cozinhei quando criança, não tinha muito essa cultura lá em casa, até porque quem cozinhava era minha bisavó. Minha bisavó faleceu quando eu era muito pequeno e minha avó era cega. Então acabou não se passando isso. Geração, minha mãe não sabe cozinhar nada. Caramba, Mentira, ela sabe fazer risoto só. É isso, o especial dela é risoto, meu pai também. especialidade da casa. Meu pai faz brownie, minha mãe faz risoto, acabou. Ficamos por aí. Aí eu fui morar sozinho um tempo e eu comecei a ver essa necessidade de aprender a cozinhar. Aí eu cozinhava comida congelada, só esquentava as coisas, preparava uma massa com molho já pronto, eu, literalmente só esquentava as coisas. E eu comecei a assistir o Masterchef nesse período. Aí eu, caraca, olha os caras fazendo isso tudo em 1 hora. Será que eu consigo fazer Será alguma que é coisa verdade? A parecida? minha dúvida é, será que realmente 1 hora que Os faz? caras que devem é ter o uma dia todo hora? pra fazer, pô, só Não é corta. possível, mano. Olha esses pratos. Eu, vou tentar fazer uma parada. Eu, fazer um estrogonofe. Né? Comida simples, simples, comida caseira, que cortar o frango. abraça. Pra você, né? Simples pra você. Não, eu pensava, Ah, deu sim. tudo errado. Nossa, é uma bosta, estrogonofe, o arroz saiu papado, a tapalha ficou horrorosa no negócio, ficou ruim no geral, mas foi aí que eu comecei. Eu comecei errando bastante com estrogonofe a cozinhar e a partir daí foi... Foi aquele negócio de assim, pô, não é possível conseguir errar um estrogonofe, cara. É, exato. A partir daí não, agora tem que me redimir, tem que fazer um estrogonofe de verdade. Fazer um estrogonofe de verdade. E depois do primeiro estrogonofe de mentira, quando saiu de verdade? O primeiro estrogonofe de verdade, falou assim, caraca, agora isso aqui dá pra comer de verdade. Ah, eu não sei não. Ou Não melhor, me marcou ainda. você falou que começou tentando fazer o estrogonofe e viu que deu errado. Uhum. O que começou a dar certo foi o próprio estrogonofe ou você começou a se descobrir em outro prato? Quando você começou a dar certo, você viu, bom, aqui tem um caminho que eu posso trilhar. Ah, foi outro prato, acho que foi mais cozinha italiana que me pega mais. Qual você gosta mais? Cara, Que tem quase não tem variedade na cozinha italiana. Quase não tem. acho que a primeira coisa que eu fiz que eu realmente fiquei contente foi uma carbonara. É um prato muito técnico, é complicado, só que é simples ao mesmo tempo. E acabou que carbonara virou um xodó meu, porque por muitos anos eu chegava em casa de madrugada depois da festa e eu fazia uma carbonara pra mim. Ao invés de jantar um miojo, alguma coisa, eu fazia uma carbonara. Então, é isso. Tá vendo? O cara chegava de madrugada e ainda fazia. Eu esquentava o miojão. Isso. É bom que isso aí eu tenho que servir de exemplo pra mim. Ultimamente tenho comido bastante na rua justamente por chegar em casa e não querer fazer absolutamente nada. E olha que eu gosto, hein? Eu gosto de cozinhar. Você gosta de cozinhar? Se eu cozinho bem ou não, aí é outro departamento. Mas eu gosto bastante. Tem uma coisa curiosa que eu faço sempre. Se eu chego com fome em casa, eu durmo. Rapaz, isso geralmente ameniza o problema mesmo. Eu É durmo. bom, é bom. Eu durmo. O problema é quando acorda no dia seguinte. É. O Aí, Rei Leão. rapaz, Mas aí o tu leão. acorda mais magro. É verdade. Vai na padaria, compra um pão. Por favor. Aí vai tudo por água abaixo. Então, uma coisa interessante que eu tava assistindo um pouco dos vídeos lá do Masterchef.
eu percebi que como eu gosto muito de audiovisual, né? Eu percebo muito que, assim, é uma hora cravado mesmo o episódio. Então, O tempo a de cozinha, gravação, no o caso. tempo de preparo e entrega é uma hora cravado. então, eu também sou muito nerd em audiovisual. Eu ficava entretidaço, assim, com a produção toda. E sim, a gente tem 1 hora pra cozinhar. Quando Que a prova é isso, dita assim, incrível. você tem 1 hora pra cozinhar. Relógio começou, relógio acabou, 1 hora cravado, cronometrado. E Cara. a interação com o mezanino não atrapalha, porque eu sou muito fã do programa. E eu tenho pra mim que aquela interação mais atrapalha do que ajuda. Me dá uma agonia, o pessoal fica olhando, perguntando Nossa, e o eu- tempo passando. A ansiedade fica gritando. Então, é muito difícil escutar a conversa dentro do mezanino. Tipo, quando você tá cozinhando, o mezanino tá batendo papo, a gente não escuta. Porque tá focado aqui, acaba sendo um pouco longe e tudo mais. Só que quando eles estão falando com você, aí atrapalha pra caramba. Se você reparar, no começo da temporada, eu xingava muito o mezanino. Eu reclamava direto com eles. Que eles ficavam falando coisas. Eu já tive coisas que eu errei por causa deles, que os jurados reclamaram depois. Mas no começo eu era muito grosso com eles até comentaram. Eu comecei a ser um pouco mais passivo, Mais mais leve. calmo. Aí eles até acharam engraçado. Tipo, não, muito obrigado aí pela ajuda. Eles, valeu aí. Quase pô." não é forçado também. É. Como foi o processo como funciona o processo seletivo para entrar? Você procura, alguém te procura? Então, ótima pergunta. Inclusive, vou até fazer o jabá aqui, que estão abertas as inscrições do Masterchef isso? 2023. Rodrigo, por favor, para aprender a Ó. cozinhar. Ó, Não vai rolar, não. Pra mim não rola, não, mano. De verdade, não Então, rola. as inscrições são feitas totalmente por meio de inscrição normal. Ninguém te procura. Uhum. Na verdade, às vezes acontece tipo de procurarem que eu me inscrevi 4 vezes no programa para finalmente conseguir entrar. A primeira vez eu passei de alguns processos seletivos, cheguei muito perto da televisão, mas não entrei. A segunda vez, mesma coisa, só que foi o ano da pandemia. Nossa. Então eles Caraca. não me ligaram, tipo, porque foi o ano da pandemia. Eles deram preferência pro pessoal de São Paulo. Pra ser mais fácil Que também. era- né? exato, que era um projeto de um dia só. Aí, no ano seguinte, eles me ligaram e falaram: então, nós não te chamamos no ano passado, mas gostamos muito do seu perfil. Queríamos que você se inscrevesse de novo. Nos avise quando você se inscrever. Aí eu, ok. Me inscrevi, Mas mandei. nessa aí deles te ligar depois de um ano, com o telefone de São Paulo. Você atendeu, cara? Eu não atenderia. Mas você atende porque não tá devendo ninguém, né? É verdade. É uma coisa muito engraçada. Eu recebo muito pouca ligação promocional de telemarketing. Quase não recebo. Qual é o macete? Então não sei. É Só um sei que dispositivo? o meu Se tiver. Instagram também é mágico. Eu não sei o que aconteceu. Eu virei, ó, sei lá, teste do Zuckerberg que eu não tenho anúncio no meu Instagram. Nossa. Nunca tive. Que isso, meu Desde que eu sonho, criei, tipo, há 10 anos atrás eu nunca tive anúncio no meu Instagram. Tá, mas qual é o seu Instagram? Manda aí pra galera, olha só, pô. já vai puxar o jabá, é rafa.barbs. Já Rafa.barbs, segue lá, o segue Rafael lá. Masterchef, Rafael Barbosa Masterchef, você deve achar. Deixa eu... Jogou no Google já era. Primeiro. Exato. Não, é que tem 2 Rafaéis de Masterchef. Tem um que ganhou o profissionais Vai. e o outro. Mas jogando no Google, as notícias que vão aparecer lá são mais positivas ou mais negativas sobre a sua pessoa, Rafael? Então, são notícias. São notícias ou fake news? Eles retratam os fatos, só que cada um olha da forma que quiser. Ah, é verdade. É, aí vocês podem achar exagero ter virado o olho ou achar uma medida necessária. Aí vai de cada um. Então, tem uma coisa interessante que eu queria abordar aqui. Né, ainda falando, a gente está falando sobre Masterchef, sobre comida, então ainda vou continuar nessa linha. O meu irmão, ele é chefe de cozinha no Rio Cenário, no Santo Cenário, no centro do Rio. Uhum. Ele se tornou cozinheiro por necessidade, né? Foi aprendendo, fez vários cursos e foi aprimorando e se tornou um bom chefe de cozinha. Tanto, pô, várias pessoas vão lá, quer subir para conhecer quem é o chefe e tal. Mas, porém, todavia, entretanto, a gente percebe que assim, tem pessoas que entram no negócio pelo talento e outras pela necessidade, Aham. né? Então, eu acredito, eu brinco muito com as pessoas que meu irmão é chefe de cozinha e tal, mas em casa eu não frito ovo. Casa de ferreiro, Espeta. exatamente. Faz sentido. Eu falo assim, cara, mas assim, geralmente assim, ó, exemplo, né? Então até hoje tu não sabe se a comida do teu irmão é boa ou não. Não sei. Mas o cara serve uma Não sei. água como ninguém. Opa! Por que eu tô falando isso? Porque geralmente, assim, as pessoas quando são adeptas de alguma coisa, adoram aquele tipo de coisa, ela vai fazer coleção. Exemplo, Uhum. cozinheiro, panela em casa.
você tem aquelas panelas bonitas, aquela panela que não agarra. Como é que funciona isso? Tu tem ou não tem? Então, por Já completou conta- seu kit Victorinox? Não, por conta do Masterchef, eu acabei ganhando algumas panelas legais. Isso foi sensacional. Aparece de vez em quando umas publis pra fazer, aí chega uma Opa. panela, chega uns equipamentos, eu, porra, aí sim. Aí eu aproveito. Mas lá em casa é bem simples, tudo É. normal, panela tranquila. Tramontina, tipo, panelas boas, mas nada Sim. profissional absurdo. Fala. Tramontina. Queremos você aqui. Tramontina, patrocina, por favor, também. Patrocina todos nós. Todos nós. Aproveita que o embalo, já manda um kit pra cada um. Deixa eu falar de outra que me patrocinou de verdade. A tá. Royal Prestige, sensacional, muito boa, a melhor panela que tem no mercado. Só que é cara Depois pra da caraca. Tramontina. Mesmo. tá? Absurda de cara ela. Mas é muito boa. Essa era a Imagina. panela que a gente usava no programa. Qual? Ah, show. A Royal Prestige. Que isso. É. O cara fala. É prestigiado mesmo. É. Pô, muito interessante. Tu já, assim, assistindo, né, alguns episódios, teve uma coisa que eu achei que é muito marcante em você, que eu não sei se é uma, agora vai ser, acaba sendo uma sugestão, né? Que você parece ter uma veia muito cômica, cara. Assim, a forma de falar, o teu agir, o teu olhar. Já pensou em fazer stand-up? Não. Não. Stand-up não é pra mim. Eu não faria Não faz? nunca isso. Sério, cara? Sério. Eu não me acho engraçado. Você ter a obrigação Olha de isso, ser esse que é engraçado. melhor. Você ter a obrigação de ser engraçado muda completamente o É, programa. exato. Porque Não, que acaba sendo um trabalho muito mais de roteirista, né? Que você tem que escrever um texto engraçado e depois apresentar. Então você é um roteirista ator. Eu muitos sou talentos. carioca e falo merda, é isso que eu faço. Aí acaba sendo engraçado, mas esse foi o papel que eu peguei no programa. Mas pô, ser stand-up é um trabalho sensacional. Eu adoro, assisto direto, sou um fã de várias pessoas, mas não faria mesmo. Eu não acho tenho muito capacidade. interessante. Assim, é uma coisa que seria interessante você Mas, pensar. ó. mas é o que eu falei. Quando é natural, Aham, ele é bem extrovertido, então é natural. verdade. Acaba você achando graça ou não, Uhum. pela naturalidade dele. Quando você tem a obrigação de ser. Porque ele igual não faz falou, porque ele quer ser engraçado, ele faz porque é porque ele, é dele. porque é faz verdade, parte é dele. natural, A gente acha engraçado. É interessante, você falou. Quando surge a obrigação. A obrigação de aí ser. fica, Aí tu tem que ter o talento, É. tem que ter nascido pra isso, acredito eu. É. Você falou sobre. Eu perguntei sobre as notícias, você falou. São notícias. Qual é a fama que você ganhou após o programa que você menos concorda? Então, muita gente me chama de arrogante. Jura? Então, até inclusive você hoje, mas... Cara, não é que eu concordo nem discordo, é que em alguns momentos, sim, eu passei um pouco do nível, mas, no geral, eu não era nem um pouco arrogante. Eu sempre fui muito pé no chão, eu sempre respeitei muito a profissão, e ainda respeito. Eu acho que cozinheiro é uma profissão que tem que se respeitar, não é você entrar num programa de televisão, sair dele e abrir um restaurante e se chamar de chefe. Porque Tem pessoas fazendo isso, tem pessoas fazendo isso. é caminho difícil, né, cara? Se tu pegar, Né? abrir uma história. Pô, tipo, eu quero, eu ainda não comecei, inclusive tô mandando currículo, se algum restaurante legal quiser me aceitar, Opa! já tô mandando currículo, eu quero entrar como cozinheiro. Eu quero aprender da base, eu quero aprender com os melhores e crescendo dentro da profissão para um dia, quem sabe, eu ser dono de restaurante, daqui a 10 anos, quando tiver muita experiência, quando tiver um know-how legal, quando eu poder fazer um negócio direito e não, aparecer na televisão, eu sei cozinhar, então eu sou um ótimo chefe de cozinha e vou ter um restaurante. Vou abrir, pronto. Porra, não é assim que funciona, você tem que respeitar que não é fácil, não é de um dia pro outro você vira Respeitar as hierarquias da Tem muitas cozinha. pessoas também que confundem a autoconfiança, Sim. a confiança no que você é capaz de fazer com a arrogância, né? Eu até Sim. estava comentando com ele antes de você chegar que eu falei, poxa, esse ponto é um ponto que eu vou querer abordar, porque um tempo atrás, uns 2 dias atrás, eu até postei uma série de stories no meu Instagram falando sobre isso, que, do meu ponto de vista, as pessoas confundem humildade com se auto-sabotar. Tipo, no meu ponto de vista, se você é bom em alguma coisa, filho, você tem que dizer que você é bom, você tem que mostrar que você é bom, porque se você Confiança é ficar... importantíssima. É. Sim, se você ficar esperando que pessoas te digam que você é bom ou não, não vão dizer. E acontece que muitas pessoas que não produzem, quando vê alguém que é bom
ficar feliz com o seu próprio resultado é taxado como arrogante. Mas isso é muito típico do brasileiro, né, Sim, cara? sim. Típico do brasileiro, de querer diminuir a si próprio, os outros e tal. Infelizmente, a gente tem essa cultura aí, não tem a cultura de sempre elevar a autoestima do outro que tá fazendo alguma coisa para poder crescer, melhorar na vida. Porque acaba que o brasileiro, ele enxerga sempre o outro sempre como um... Como é que fala? Adversário, Um né? adversário. Eu achei isso aí complicado. Aí, tipo, como alguém vai confiar em você se você não confia em si próprio? Exatamente. Tipo, você tem que saber que você tá fazendo um bom trabalho, você tem que ser orgulhado do que você tá fazendo. Se você sabe que tá fazendo um bom trabalho, você tem que falar, pô, esse é um ótimo trabalho, tá aqui, prova aí. Se não é bom, aí você prova aí, me diz o que você acha. Não fala que tá ruim. Uma coisa que eu aprendi. Sobre isso, eu fiquei sabendo há pouco tempo, pra mim foi até uma surpresa, mas depois de ficar sabendo até que faz sentido, é que no início, lá quando o pessoal tá sendo, tá passando por uma espécie de Seleção, seleção né? pra ver se é escolhido ou não pra entrar no programa, os chefes, eles experimentam antes, eles experimentam os primeiros pratos que vocês fazem, os chefes experimentam antes e só depois eles já se apresentam pra eles lá, mas aí porque já fica frio, porque já passou tempo e tal, eles experimentam antes, no caso. Então, isso não é na parte da seleção, a seleção é toda feita pela produção. Os sim. chefes só conhecem os participantes No dia mesmo, no né? primeiro dia. Aham. Eles só conhecem, tipo, na hora, tipo, uma surpresa pra gente, pros jurados, tipo, o primeiro dia. Ninguém se conhece nem nada. Mas durante as provas, sim, são 2 pratos feitos. Um prato que eles experimentam, que é onde eles conseguem ter mais noção, até porque a comida vai estar mais quente, vai estar mais fresca, e o Sim. outro, que é um programa de televisão, né? Então vai acabar demorando, acaba que tem a gravação, grava esse prato, Grava grava esse, o grava- outro, aí faz uma pausa, aí faz os takes, tal. Acaba demorando um pouco e o outro fica mais em encenação. Então, Aí da finalização do prato, quando levanta a mão, até a hora que aparece, tipo assim, os cortes deles experimentando pra todo mundo, demora um tempão, demora Então, papo de eu acho que mais foi de uma isso hora, né? eu acho que foi isso que eu não entendi. Acho que a partir do momento que levanta a mão, pelo que eu entendi, eles já experimentaram o primeiro antes, é isso? Então não. Levantou experimentam a naquele mão, momento. aí os 2 pratos estão aqui. Eles comem um e o outro vai pra hora do take. Ah, entendi. Então, depende do dia. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, não tem um tempo exato. Mas pode demorar, sei lá, 20 minutos até 2 horas. Caramba. Por dia, quando tinha gravação, vocês passavam quanto tempo lá no estúdio pra O fazer? dia inteiro. O dia inteiro? A gente ficou confinados durante esse período de gravação. Então a gente a gente ia pro hotel à noite, tipo 9 horas da noite, a gente chegava no hotel 10 horas da noite Caraca. e saía do hotel 7, 8 horas da manhã. Então Já era voltando pro estúdio pra gravar pra outro voltar do episódio. estúdio, era estúdio hotel até o estúdio. A gente não fazia mais nada. Então vocês só tiveram noção de como ficou o programa quando você estava assistindo em casa também, né? Não, porque a gente começou a assistir do hotel. Ah, sim. A gente assistiu, tipo, a gente gravou metade do programa, tem um aí momento- começou a Tem um lançar. delayzinho, né? Aí começou a lançar. Tipo, é engraçado que outras temporadas não tiveram esse mesmo efeito. Tipo, ano passado, ano retrasado no caso, eles gravaram tudo e só depois foi pro ar. Os profissionais desse ano também gravaram tudo e só depois foi pro ar. A gente não, a gente viu. A gente tava Conseguiu no assistir set. Na linha de produção. Não, a gente tava no hotel até, a gente se Não, é bom juntou pra também que tu assistir junto a consegue estreia. se adequando Não, foi a péssimo, tudo. foi Não? péssimo pra mim, porque eu comecei com uma, tipo, o primeiro episódio foi maravilhoso, o primeiro episódio fui protagonista, fui super bem, a galera gostou de mim. Destaque. Aí o segundo episódio começou, aí Só cara, esse gravar. cara é babaca. Não, eu chamei o cara de medíocre no segundo episódio, o cara, ele dormia no quarto do meu lado. Imagino que- Aí no dia de Esse manhã ele dia olhou foi pra bom, mim com a cara de puto, tipo, tudo bom? Bom dia. Caraca. Medíocre na língua portuguesa é mediano. Mediano, exato. Vamos lá. Exatamente. Foi o que eu quis dizer, só que soou errado. Sou arrogante. Sem contar que eu acredito que isso possa interferir no teu desempenho. Por exemplo, eu tô gravando aqui a primeira vez e eu não sei como ficou. A partir do momento em que eu tô no hotel me assistindo, eu posso me encasquetar com o meu próprio desempenho e querer mudar, e isso não necessariamente aconteceu. pode ter um efeito positivo. Como né? era gravar daqueles individuais que vocês só estão falando sentadinho numa A gente sala? já sabia que tudo tinha acontecido. Ah, eu já imaginei isso. A gente, é engraçado que é o depoimento isso, que a gente sentava numa sala, a gente conversava com uma pessoa e comentava sobre a prova. E a gente tinha que comentar sobre a prova que acabou de acontecer. Aí então, tipo, na Tá nossa fresco, cabeça, na nossa cabeça era tipo, não, eu fui lá e botei o frango no forno. Aí eles, não. No presente,
eu estou indo lá, botando o frango no forno, que eu tenho que falar no presente. Ah, que sobre loucura, isso. mano. É uma coisa que demorou muito pra pegar, Sobre que é isso- muito estranho. Sobre isso eu tinha certeza que era assim. Eu assisto uma série, inclusive assistam, tá? O Mentalista, que é sobre, Ah, já sobre vi leitura corporal e tal. E eu conversando com a minha esposa, eu sempre falava, cara, toda vez que tinha essas partes, eu já sabia quem era o eliminado, simplesmente pela maneira que estava se expressando. Então, eu já tinha noção de que seria gravado assim, entendeu? Era meio que um jogo meu, adivinhar quem era o eliminado pela expressão corporal que ele estava É bom, é falando. bom. Já tava todo triste falando alguma coisa. Caraca, Interessante. mas vai ser uma loucura, né? É. A cabeça fica... Não, eu saí de lá estragado. O mental, o psicológico foi pro caralho, porque a gente ficou confinado durante 2 meses, gravando todos os dias. Era hotel, Tá estúdio, doido. estúdio, hotel. No estúdio a gente não tinha acesso à luz solar. No Nossa. hotel também não, porque a gente só ia à noite, tipo, a gente não pegou sol. Tu não tinha noção do tempo quando tava gravando, né? Não, então a gente não podia levar relógio e a gente perguntava as horas no estúdio, eles não falavam. A gente não podia ter noção de nada. Cara, que loucura, mano. Interessante isso. Mas eu isso Não, é não, não. Pra não interferir também no. É. Porque psicologicamente, eu sou uma pessoa apegada ao relógio, à hora. Então, tudo meu, se eu ficar com um lance de atraso, essas coisas, eu acho que é por isso que fizeram isso. Não, e depois de ter vivido essa experiência, eu comecei a respeitar muito mais o pessoal que vai pro BBB. Que, nossa, aquilo ali é muito errado. Você o que eles iria? fazem. Você iria? Não, eu não. Se aquilo ali já foi difícil, imagina. Imagina 24 horas ali a câmera. Nunca Não, diga eu nunca. iria só pra sacanear, pra ser tipo retardado que fica olhando no espelho falando sozinho, perguntando, sei lá. Só pra fazer graça Não, tu lá. sabe mas- que você ia ser o cozinheiro da galera, né? Eu sei, isso que é maravilhoso. Porque Eu ia você ficar no garante- VIP o tempo porque inteiro. Você garante semanas e semanas, né? É verdade, Exato, é verdade. exato. Verdade, verdade. Então, ó, Aí o BBB, pessoal, se quiser me chamar, pessoal pensando assim, como é que a gente vai tirar esse cara? Como a gente vai comer como? aqui do lado, pro Jaque, né? Pô, é verdade, aqui é pertinho. pô. Pertinho. Cara, como é que é a preparação? Tipo assim, na hora que alguém te liga e fala assim, você foi selecionado pro Masterchef, dia tal tem que estar aqui em São Paulo pra gravar. Como é que você se preparou pra isso? Eu não tive isso. Era tipo, processo seletivo, ok, esteja em São Paulo. Ok. Então, fique em São Paulo por mais 3 dias que talvez a gente ligue. Se a gente ligar, você vai ter que ir pro hotel no mesmo dia. E é isso. Que isso, cara? Não tem preparação. Como é que você estuda? O estudo é sempre anterior, né? Você já tem que vir Eu estudando já, desde... já tem que ter uma bagagem, já tem que saber as coisas. E na hora você chega no hotel, você estuda. Você tá no estúdio, você tá no camarim estudando ou batendo papo sobre comida. É isso. Não tem uma preparação prévia, não. É na loucura, hora. velho. Estudo. Tava pensando em me inscrever, né? Eu vou até... Já teve. Então, você já trabalhou na área gastronômica? Você já fez evento? Já faço evento de churrasco. Então, tem- você trabalho infelizmente com... teria que entrar no profissionais. Que o amador não pode ter Sério? nunca ter trabalhado na área gastronômica. Pô, eu já trabalhei com o chefe Rafa Ramos, então por isso eu nunca poderia mais... É. Você tem que entrar no profissionais, então. Que loucura! Sem saber nada tem que ser profissional. Mais ou menos. Ia chegar lá, o cara fala assim, sabe fazer mesmo? Eu falo, não sei não, cara. Eu só queria estar aqui. Qual foi o prato mais desafiador que te apresentaram pra você fazer lá? Pão de mel em 30 minutos. Nossa. Agora, repensando, eu consigo fazer, mas na hora, nada fazia É ideia. porque, tipo assim, eu penso, uma coisa é quando você já teve acesso a algum determinado processo sobre um determinado prato. Sim. Quando você nunca teve e você se vê obrigado a fazer com o tempo, eu acredito que deva Como ser funciona muito isso? Tipo assim, ele chega assim, ó, a prova hoje é fazer lagosta. Aí você, cara, nunca nem vi uma lagosta na minha vida. Como é que eu vou fazer isso? Tem que ter estudado. Você tem que Ou ter então estudado. o mezanino. Ou então mezanino. Nessas É isso. horas o mezanino. Ajuda, ou atrapalha também, né? Que fica o cada um falando uma receita diferente. É. Então, muita gente reclama que eu pedi muita ajuda do mezanino, só que eu quase não pedi ajuda do mezanino. Eu, tipo, quase não fiz nada com o mezanino. Aí tem essa história que eu peço ajuda. Não, eu só conversava com ele. Tipo, teve uma prova que o Jason tava lá em cima sozinho. E eu tava conversando com ele nesses dias bastante. E foi isso, eu fiquei conversando a prova inteira. E a Fernanda ficou puta, porque eu estava conversando com o Jason. Eu dei comida pra ele. Eu tipo, aí Jason, toma comida aí. Você tá sozinho no mezanino? Come aí. Tipo, ele ficou batendo papo comigo. Tipo, ele não me deu dica, ele não Tipo, deu foi nada. camaradagem mesmo. Foi só pra- camaradagem. Eu tava lá, eu já sabia o que eu ia fazer, eu sabia todas as receitas, já tinha feito o prato antes e eu só tava batendo papo. Ela ficou com raiva que eu conversei com ele durante a prova. E depois disso aí eu não podia mais dar comida pro mezanino. Eu causei essa nova regra. Você foi eliminado no episódio 16, né? Foi bem
na porta da final, Sim, um episódio antes da final, que você iria com sua aliada no jogo, que era a Laís. No episódio Minha aliada no jogo. minha amiga. Sua amiga. Só que eu vi no episódio que você foi eliminado, ficou uma rixa entre você e a outra participante, né? Você achou justo ela ter retornado? Não, ó, pera, vamos lá. Justo foi, porque dentre as coisas que aconteceram, ela nunca foi Sim. o pior prato. Justíssimo ela ter ido pra final. Merecido é outra história. Merecido, uma pessoa que nunca foi um destaque positivo, que pulou metade do jogo, que nunca se demonstrou, que não acertou um ponto de carne. Ela não acertou nenhum ponto de carne Que durante isso? a competição inteira. Até na final ela errou o ponto da Vieira e não fez carne no principal. Ela nunca acertou ponto de carne durante o Masterchef inteiro e está na final. Aí você vê o merecimento. Você vê se alguém que ganhou uma prova, eu ganhei 5. A Laís ganhou 6. A Mel ganhou 4. Renato ganhou 4. Ela ganhou uma porque foi a prova que ganhou de mim pra ir pra final. Porque só tinha uma opção. Ou ela ganhava ou ela era você. eliminada. Não faz sentido nenhum. É igual o carro de Fórmula 1, igual o cara que dirige a Fórmula 1. Não, e a Você tem que dar dar várias voltas boas pra ter uma Exato. boa evolução. A pessoa ganha uma vez só. Exato. Foi até uma coisa que os jurados comentaram, que eles falaram, então, merecido seria esse aqui, mas o justo é isso. Que foi o episódio que o Renato saiu. Que o Renato, na minha opinião, o terceiro lugar era o meu. Eu tenho total noção que o terceiro lugar era o meu. Medalha de bronze tá aqui com muito orgulho. O meu problema foi ter perdido para ela na semifinal. A final que o Masterchef merecia era Renato e Laís. Renato cozinhou Porque pra eles caralho. dois são sensacionais, os dois cozinham muito. E o Renato seria um ótimo segundo lugar, porque a Laís é a campeã, ponto. Mas o Renato merecia muito estar na final. Sério, ele é fantástico, é uma pessoa muito boa, que sabe cozinhar pra caraca, muito experiente. E ele que tinha que estar na final. Como é que é a interação de vocês, assim, de receita lá dentro? Trocando receita o tempo todo mesmo? É aquilo que aparece no programa ou é só corte da Eu edição? passei receita pra ele, eles já passaram receita pra mim. Tipo, o episódio que a Mel foi eliminada, que foi a culinária mexicana. Sim. Eu tinha receita, eu tava passando pra eles todos. Tipo, a receita... Sim, eu vi que tu... Tipo assim, isso aqui eu faço tranquilo. Aí foi fazendo, o pessoal perguntando pra você. Não, tipo, eu nunca tive problema com isso. Eu nunca tive problema em esconder o jogo. Porque eu acho que ok, você sabe as proporções, parabéns. Quero ver cozinhar. Saber a proporção é uma coisa, saber cozinhar é outra. Acho que todo mundo devia saber as proporções pra conseguir fazer a prova. Fazer a prova. Porque melhor vai ficar quem sabe cozinhar melhor. Então eu acho justo passar a receita, tipo, uma tortilha. Não vai fazer diferença, não vai me eliminar por causa disso eu ter passado uma receita de tortilha pra outra pessoa. Caraca, mano. A gente falando muito de comida, né? Vamos só mudar um pouquinho. Sem problema. Quem é você no dia a dia? Assim, teus gostos, se você gosta de esporte. Se você ainda é gamer. Então. Opa, rapaz, tu falou essa palavra com uma velocidade que me espantou, mas deixa isso quieto. Então, sobre gamer, é engraçado que eu não sou gamer profissional, nunca fui. Eu participava do time da faculdade de Rainbow Six e eu botei isso no meu currículo para entrar, obviamente, é bom ter tipo, uns hobbies a mais, além de culinária, e eles levaram isso muito ao pé da letra. Minha carreira total como gamer profissional foi ganhar R$30 num campeonato da faculdade. Agora tá melhor que muita gente, né? Tem gente que perde R$30 por hora. Esse aqui mesmo deve ter perdido uma leva de dinheiro no flip da rua. Ô, Com rapaz, certeza. pior que já. O tempo dele é do Felipe. Rainbow Six, ele Cara, sabe nem o que que é. eu não sei não. Sei não. Eu vou te falar, de verdade, assim, eu tenho um certo ranço de jogo. Por conta dos meus filhos. Eu tenho gêmeos vai fazer 17 anos. Tenho 42 anos, vou fazer mês que vem 43. Eu gostava de jogos, né? Eu jogava muito PlayStation, ia jogar muito fliperama. Mas os meus filhos, com esse lance de estar muito fissurados naquele negócio, me deixou com raiva do jogo. Eu gostava de jogo, mas a fissura deles com o negócio de jogo, toda hora você tem que, cara, não é assim. Tá sempre tendo que ficar falando sobre aquilo me distanciou do jogo. Apesar de eu ser um cara bem nerd com relação à tecnologia, o jogo foi uma coisa que eu não consegui trazer para a idade que eu tenho hoje. Você jogava quando criança? Ou não? Jogava pouco não. Minha mãe ia dormir. Quando acordava 4 horas para ir trabalhar, eu tava com um PlayStation de cabeça para baixo. Assim, sabe que o PlayStation, se eu não me engano, 1 ou 2, tu tinha que colocar de cabeça para baixo para poder funcionar o CD, né? Sim. Então, Foi muito, né? Não, o 2 eu nunca joguei, não.
Ah, tu é novo, né? Garoto novo, é Desculpa, eu sou É, idoso. Eu jogava eu Game joguei Boy. Play 1. Game Boy. Game Boy, Game Game Boy Boy era... Color, tá bom? Não era qualquer Game Boy, Game Boy Color. Ah, o meu era Advance, aquele o Flip. Esse aqui é Elite, ele Olha, tá falando da Elite. Ele, nossa, era um Pokémon pra cara, caramba. esses adorava. caras me mandaram um vídeo do Casimiro falando sobre o. Ah, eu já viu, né, o vídeo do Casimiro falando? Na hora que tu tá falando aí, ele fala, esse cara é Esse gamer. cara Ele ficou possível puto que ele quando falou do Vasco. Ele, pô, meu Ele camarada. ficou, nossa. Não, mas eu falei de propósito, eu queria que ele reagisse a esse negócio. Eu falei, vou chamar o Casemiro pra cá. Então Tá, e com bacana, relação pô. à música, assim, como que é o seu gosto musical? Cara, meu gosto musical é o clássico, eu sou bem eclético, não, mas eu gosto muito de indie rock. Indie rock é sensacional, The Strokes, o Tame Impala da vida. Eu tenho escutado bastante MPB ultimamente, mas eu escuto de tudo, realmente. Só sertanejo que eu fico de fora. Não, Sertanejo, tu tá fora. não me pega. Não me Porque pega. você nunca viu a Alcione cantando Evidências, mano. Ele tem. Agora ele te pegou. Agora ele te pegou. É Eu complicado. duvido você ouvir e você não repensar essa sua posição. Ô, Eu duvido. vamos chegar no papo que o Ricardo gosta de falar, então. O quê? Já tá Como que ele de falou comida do aqui um último tempão. podcast do relacionamento? Não. Vai, não. Mano, traz. Deixa ele Fala. Não me lembro, cara. Na questão, Como que é? Em questão de. Ah, questão de, como é que é? questão de safadeza. ele pro convidado. Em questão de safadeza, já deram em cima de você. Eu falei, que isso, cara? Pergunta do cara. Não, aí, Piadas na lata. não, voltando então pra culinária. Assim, você acha que a culinária, né, a pessoa que tem esse talento pra poder mexer com os ingredientes, tudo ali, ela tem uma chance melhor com a pessoa tem uma chance melhor com o parceiro, com a mulher? Então, ajuda. Ajuda? É uma É, arte, querendo ou não, é uma arte, né? Pô, o cara pega o violão e começa a cantar pra mina. Sim. Pô, você chama por aí. ela pra fazer comer um jantarzinho lá em casa. Que isso. Aí prepara um negocinho, pô. Até eu Dá tô uma quase indo, mas pega. Pelo amor de Deus. Pega aquela walk maneira. Pô, impressiona. Que a comida é um prazer. Você sente prazer comendo. Você conseguir atrelar tudo junto, vai dar uma experiência legal. E sim, obviamente. Esse cara tá arrastando muito a menina, cara. É um pratozinho afrodisíaco. Cara, então, eu coloquei esse assunto porque esses caras ficam me zoando, né? Quando encontram com a minha esposa. Você é Né? bobo, cara. Ninguém te zoa. Ele fala assim: esse cara fala de você o dia inteiro. A minha esposa também Vai gosta falar de muito novo. de É o cozinhar. próprio Paulo Musi, ó. É. Ele tá falando dela de Ela novo. cozinha pra caramba, cara. Eu sou muito fã dela. Que- O nome dela é Denise Nascimento. Ela cozinha muito. Então, quando a gente se conheceu, assim, nos primeiros meses, né? Cara, eu chegava na casa dela, eu tô acostumado a botar pegar um prato, botar uma fritura, um negócio qualquer e comer sentado no sofá. Toda vez que eu chegava na casa dela, meu irmão, a mulher abria um banquete assim, com vários pratos, com vários nomes que eu não me recordo e não vou me recordar. Esticava aquele prato, aquela mesa bonita, cheia de coisa, cheia de nome diferente. Qual foi o negócio que ela falou hoje? O nome que tu falou errado que ela. O nome que eu falei errado. Brusquê. Ah, brusquê? Brusqueta. Brusquê. Não é brusqueta, Não foi não é buscar, foi outra parada. Não, alguma coisa. Eu não lembro Enfim, mais. ele falou errado. Eu falei Ela errado. falou, ela fez o prato pra ele. O quê? É tal brusqueta. coisa? Ela, não, garoto, é isso aqui. Porque, assim, cara, eu ficava muito encantado, apesar de não ser um amante da culinária, Aham. de apreciar, meter a mão na culinária, como eu estava falando com você sobre o lance da cozinha ser uma espécie de um trauma para mim, né? Porque quando eu era adolescente, eu tinha que tomar conta das crianças, dos meus irmãos e tal, e isso me impedia de estar brincando com meus colegas, e isso eu tinha que ficar focado ali. E a primeira coisa que minha mãe me ensinou é o que a criança tem mais medo. Pelo menos na minha época era fazer feijão. A panela de A panela de pressão, pressão é tenebrosa. ela é tenebrosa. Então eu sempre tive essa questão com o alimento. Então a minha esposa sempre fazia um prato bonito, coisa e tal. Voltando pulando dessa parte, mas ainda falando de comida, no meu casamento, quando a gente foi experimentar todos os quitutes lá, né? Aí minha mulher, a chefe não sei das quantas, aí botava um negócio pra comer aqui. Olha, eu tô falando, eu sou muito leigo, cara, com relação à comida. Eu sou maluco mesmo, eu não sei. Ela botava Você os sabe que é uma pratos coisa lá, é boa, sabe, Madeira? aí eu começava a comer e tal.
E a minha esposa, não, ó, isso aqui é assado, o seu nome disso é isso. Aí, aham. Aí, beleza. Bom, Aí, ótimo. Aí, no final, o que tu gostou? Eu gostei daquele negócio lá, daquele negócio Gostei lá, do daquele negócio verdinho. lá. Cara, que ela fica muito Fica decepcionada, cara. Porque assim, a pessoa que gosta muito da culinária, né? Ela gosta de ver um negócio bonitinho, né? Sabe que o negócio, que a comida, aquilo tem um nome, tem um preparo. Falei, poxa, desculpa, mas não é pra mim. Porque eu acho que a gente tem que respeitar isso também, né? Assim, Sim. porque como tipo, o Luan, ele é cantor. É a mesma coisa que falar assim pra mim. Então, Rodrigo, tu tem que cantar também. Só porque eu canto, Só tem porque que- você canta, eu falei, então, acho que é complicado a gente querer colocar nas pessoas aquilo que a gente, Não, né? não acho que precisa. Não faz. Até porque eu acho que cada um tem que ter um Cada papel um diferente tem na sua- sociedade Sim. e a gente tem que se encaixar, Exato. né? Até porque se for todo mundo igual, fica chato, né? Mas a melhor parte da comida não é nem fazer, É o quê? é comer. É Então verdade. você tá aproveitando a É, melhor pô, parte, tá exatamente, valendo. é. Cara, Mas eu Ali tô me tá expondo prontinho, direto, tá? come. Pô, mas faz uma comidinha pra mim. Faz uma comidinha É que é pra bom, mim. cozinheiro gosta muito quando alguém faz comida pra ele. É mesmo? É. cara? É que você tá o se tempo inteiro fazendo alivia, comida pra se pessoas. alivia. pô. Aí quando você recebe uma comida feita pra você, de alguém que você gosta, é a maior demonstração de carinho que você pode Mas fazer. você não olha com um olhar crítico? Eu não posso ver a pessoa fazer. Ah, Esse é o problema. Aí Se chegar aí- prontinho ali, tu. Se chegar prontinho assim, ô, tá meio quebrado esse molho, Se você- tá, ali, se- tá se faltando você- um negocinho, mas não vou falar. Vou só observar. Se você, hipoteticamente, numa situação bem hipotética, estivesse andando após a gravação de um episódio de podcast, andando na estrada cheio de fome, você encontrasse uma senhorinha vendendo uma baquetinha a 15 reais, que já estava basilada ali, sabe Deus há quanto tempo, você comeria ou você ficaria com o pé atrás, como um de nós três ficou? Eu não vou dizer quem foi, talvez eu diga que fui eu. Então, eu não tenho problema com comer, nada. Eu como de todo lugar, carrocete, cachorro-quente, podrão no meio da rua, não tem problema nenhum. Mas, nesse caso, eu acho que eu não comeria quentinha, porque eu estaria voltando pra casa, eu prefiro chegar em casa e fazer Foi um misto quente. exatamente o que eu pensei. Eu pensei, se eu vou fosse segurar. Mas aí que tá, cara. Nossa casa daqui é quase uma hora. Mas não, mas a gente tá vindo pra casa. Se a gente não tivesse tempo pra voltar, eu comeria, não tem. Mas a gente tá vindo pra casa, filho. Vou morrer de fome, mas eu vou Esquece segurar. O que me fez não comer foi. Todo mundo vive aqui até Foi agora. não saber até Ninguém passou quando, mal. desde quando aquela comida tava ali, filho. Desde Isso é um hoje. problema, isso é um problema. eu nem Uma pensei. coisa- a gente caíram dentro. E me abandonaram, tá? Comeram os dois, eu fiquei lá sentado assim, ó. Cheio de fome, puto. E pior que tava bom, hein, cara. Frango tava meio sem Você não cor. tem Os dois comeram? É, Eu sim. acompanharia. Não, Sim, acompanharia. Ele que tem que Frango tava meio acompanhar. sem cor, mas tava gostoso. Ah, tava cozido? Tava cozidinho. Tava assim. Pronto, então Tava pronto. assim. Todo mundo que come do meu lado sempre se espanta com uma coisa, que é eu sou muito chato com a apresentação do prato. Importante, eu gosto muito. Por exemplo, eu já se me servem um prato em que a farofa tá aqui, aí bota a carne, a proteína em cima da farofa, o arroz de um lado, o feijão de outro, troço tudo bagunçado, eu já olho assim e falo, meu Deus, isso é uma arte, não me apresente isso aqui não, que eu fico nervoso. Arte abstrata. A minha esposa fala isso também. E a arte é muito interessante para a pessoa que vai se alimentar. Acho que tem um prazer, né? Eu costumo falar com ela assim, ó, eu como com os olhos. Sim, De verdade. O Fogar sempre fala isso. É. Tipo, você primeiro come com os olhos, É, depois você vai sim. provar. Mas o meu comer com os olhos, sabe o que que é? Às vezes eu nunca comi aquele negócio, eu falo que eu não gosto. Eu tenho isso. Eu nunca comi uma coisa e falo assim, não gosto. Aí eu sou contra. É, né? A minha esposa fala isso. Eu falei, cara, tu tem que provar pra saber se é bom. Tem até uma série na Netflix que se chama Feio Mais Delicioso. Que é exatamente isso, mostrando comidas de rua, comidas de todo lugar do mundo, que você olha assim e você, tipo, pô, não sei se parece muito gostoso, se eu comeria, mas na verdade é delicioso, porque a essência da comida tá no sabor. Tipo, é importante ter uma apresentação bonita, é importante ter um negócio legal, até pra você apresentar, pra você vender o negócio, é bom chamar a atenção. Mas o mais importante é o sabor, se tá gostoso ou não. Não importa tá bonito pra caramba, mas ter gosto de nada. É verdade. Exatamente. O mais importante é o sabor. E é isso que sempre ganha, sempre prevalece se a comida tá saborosa ou não. E a própria apresentação também lá no Masterchef, eles levam muito em consideração por isso, por ser de Falando em tamanho apresentação, quando você sujou o pijaminha da Helena. Como é que. Esse foi um momento complicado. Eu senti que foi mesmo. Eu fiquei desesperado. Mano, eu não consegui olhar no. Eu não consegui olhar pra eles depois daquilo. Eu sujei tudo, eu tava olhando pro chão, envergonhado. Nossa, Deu vontade de rir, não. não, deu vontade de chorar e sair correndo. Como eu disse, eu tenho muito respeito pela profissão e muito respeito pelos jurados, pelos chefes lá.
Eles são muito fodas, eles merecem muito estar lá e eu nunca fui desrespeitoso com eles, Sim. nunca serei. Fiz uma brincadeira da roupa, mas isso aí nem foi minha piada minha. Me falaram essa piada pra eu falar ao vivo, eu só repeti. Ah, a produção que mandou? É, a pessoa loucura. manda várias coisas, assim. Tem umas que eu mando assim, ela já, gostei, essa aí vai entrar. Tipo, acaba tendo isso, porque Sim, tipo, tem que tem que ter ter um um- roteiro, tem que ter um negócio a mais. Tem que ter. E eles passam essas piadas para as pessoas que vão entregar a piada. Então, tipo, não vão botar uma piada pro Renato fazer, que o Renato é todo mundo oscilável e tal, não faz graça nenhuma. Eu, que sou um pouco mais solto, assim, que sou engraçado Menino no programa, solto, pô, menino do Rio. soltava as piadas. Eu que recebia essas coisas pra falar, essas besteiras. Aí eu falava mesmo, não tinha problema nenhum. Caraca. Mas, nossa, eu fiquei muito envergonhado naquele momento, fiquei desesperado. Eu falei, cara, você imagina, você vai servir um prato num restaurante, aí o garçom chega e explode espuma pra tudo que é lado e você se suja todo com a sua roupa nova que você comprou pra vir no jantar especial. Barata, é roupa bem barata. É ridículo isso. Eu fiquei envergonhadíssimo, fiquei muito decepcionado comigo. Eu queria muito ter ganhado aquela prova, que é a culinária italiana, que eu gosto muito. Mas faz parte. Importante que eu não saí. Você tem quantos anos? 24. 24. Quando você já tinha 24 ou você Não, tinha eu 20? comecei o programa com 23, eu fiz 24. Inclusive, na prova do Cupcake, que eu era capitão, Sim. era o dia do meu aniversário. Ah, Sério interessante. mesmo? Então, E você, foi a prova que tu você, teve que dar que eu cupcake pros perdi. outros na lagoa. você bem novo. Como foi pra você, novo, chegar e se enxergar em um programa que é conhecido nacionalmente, mundialmente, e dar de cara com aqueles jurados lá que dificilmente saber quem é o mais casca grossa? Porque a Helena também, vou te falar, hein? A Helena é a que eu mais respeito dos três. É? Ela é melhor dos três, é a que eu mais gosto. O Fogaça foi minha maior surpresa. Eu entrei lá achando que eu não ia gostar do Fogaça, porque eu achei que ele era muito brutamonte, meio babacão e tal, mas ele é a pessoa mais fofa que tem. Sim, muita gente fala isso, incrível. Sério, Pô, tenho uma vontade de conhecer ele, cara. ele é fantástico. Não, teve um dia, depois de acabar as gravações, eu tava, tô nem brincando, eu tava na rua com a minha mãe em São Paulo. Eu saí do carro, aí eu começo a escutar uma voz grossa, tipo na esquina, eu juro. Eu olho pra trás, tá lá o Fogaça, eu falo, Fogaça, ele, qual é, Rafael, me deu um abraço. Aí ele, então, tô abrindo esse restaurante aqui, o cara, que irado. Aí ele me levou, mostrou o restaurante inteiro dele, me levou Caraca, que pra cozinha, me maneiro. apresentou a todo mundo do staff, contou a história de cada pintura que ele tinha na parede e falou, eu vou abrir o restaurante amanhã, só que fazer uma soft open, que é tipo, vou abrir as portas, mas Sim. não anunciar nem Sim, nada, sim. só chamar as pessoas que eu convidados Só especiais convidados. É. e passantes. Ele falou, então, vem cá amanhã. Vem cá conhecer o restaurante. Ó. Aí chamou minha mãe junto, tal, a gente foi Pô, conhecer. que Eu maneiro. levei a Laís, a gente foi na abertura de um restaurante do Fogaça, comer lá. O cara, gente boa pra caramba, sério. O cara é um fofo. Tava boa a Falando comida. assim, em restaurante, né? Qual que é a sua experiência, assim, com restaurante? Você já trabalhou? Nada, né? Então, depois, antes do Masterchef, nunca. Depois do Masterchef, eu acabei fazendo uns... Tipo, eu já trabalhei em alguns eventos, como freela em alguns eventos. Que isso aí. Já... Olha Estamos só, bem. falando comida. O Já... cara falou que come de tudo, irmão. Vamos- saber agora, né? Vou provar aqui, com certeza. Ah, moleque. Uma isso. batatinha com calabresa, cebola, não tem Ô, como. delícia. Obrigado, Cris. E- Obrigado. Muito obrigado, tá? E eu acabei fazendo um estágio num restaurante em Botafogo chamado Belisco. Eu fiz um estágio curto e agora estou à procura de emprego. Opa, É importante. Quem quiser aí, ó, chefe amigo da rapaziada aqui, por favor. Pode vir oportunidade. trabalhar no que eu acho que Malibu, que a gente tá precisando. Eu, na verdade, estava até hoje de manhã, hoje eu me demiti, fazendo um negócio que eu não gostei muito, por isso que eu me demiti. Que era meio que uma consultoria em um restaurante, tipo uma hamburgueria. Era uma hamburgueria que eles queriam melhorar a comida e tal, só que aí eles me puseram como chefe executivo. Aí volta pra questão de eu respeitar muito a profissão, de eu nunca ter trabalhado, entrar num restaurante Que novo. Você não Um tá cargo que eu preparado. não tô preparado, que eu nunca tive experiência pra ensinar pessoas. Eu era responsável em ensinar os cozinheiros a cozinhar. É. Aí eu fico, cara, Você ok, nem É. se sente. ok, eu sei cozinhar, mas eu não sei ser um chefe. É essa a questão. Eu não sei Uhum. ser essa pessoa que vai fazer a planilha, vai ser o MV, que é o e na custo. cozinha são posições diferentes, né? O Exato. cozinheiro e o chefe. Eu acho que isso é interessante e importante a gente compreender, né? Onde é o nosso limite, onde a gente pode. Até porque a gente pode atrapalhar a vida de outra pessoa, né? Exato. Se a gente não sabe fazer aquilo, vai tentar ensinar uma coisa que tu não sabe. Não que você não saiba fazer. Você não sabe como transmitir aquela informação. Não, É acho que isso? o problema não era nem, tipo, saber cozinhar, isso eu sei. Sim. Mas o problema era toda a burocracia por trás. Que ser chefe de cozinha é muito mais que saber cozinhar. Tem que saber o preço das coisas, tem que fazer planilha, tem que saber se
rentável ou não esse prato, se é estocável, se no estoque dura quanto tempo, se a gente consegue fazer uma pré-produção, quanto tempo demora para sair. É muita coisa envolvida e eu nunca tive experiência nisso. Aí eu queria aprender muito mais antes do que só meter a cara e começar a fazer. E eu fiquei com medo de, tipo, eu na verdade comecei a deixar eles um pouco pra trás, tipo, não consegui cumprir com todas as minhas tarefas. Aí eu preferi só me separar e falar, cara, não dá, eu vou seguir outros caminhos. Agora eu comecei a mandar currículo para outros restaurantes, tô até conseguindo umas oportunidades legais, que é trabalhar como cozinheiro de linha, assistente de cozinha e aprender de fato e começar a crescer dentro da profissão. Eu vejo isso com o meu irmão direto, né? Esse lance do chefe de cozinha, ele fica em casa, né, anotando as coisas que precisam ser compradas para outro dia, sobre preços. Ele fica, quer dizer, ele chega em casa e continua trabalhando. Sim. Eu tive uma experiência com ele curiosa. Então, eu acho que eu não sei se eu posso contar isso aqui, cara. Então não conta Porque eu não. trabalhei com ele lá um pouquinho, né? Mas eu não fui para cozinhar, eu fui para lavar prato. Começo de muitos chefes por Se aí você lavando prato. tivesse pra Era. cozinhar, que já Eu ainda ia falar com ele se ele Calma. falou, cara, qualquer coisa na cozinha. Eu falei, cara, tu sabe que eles vão te botar pra lavar, Olha, né? calma. Só que eu não sei se eu falo, é complicado. Santo Cenário, me desculpa. Eu não vou falar. Fala logo, já Então. começou, fala. Meu irmão, eu sou um cara viciado em camarão. Sou viciado em camarão. Então eu trabalhava, o pessoal, no dia, naquele dia tinha, na culinária daquele dia, no menu daquele dia tinha muito camarão. Cara, eu trabalhava com um copo cheio de camarão. Que isso, cara. Eu sou viciado em camarão, cara. Você tava lavando louça com um copo do seu lado com camarão. Lavou camarão. uma panela, Ele tava- pegar um Então, camarão. ele tava criando. Desse jeitinho. Era a recompensa dele. Desse Lavar uma jeitinho. panela, um camarão. Eu passava o dia comendo camarão. Passava. Aí no, dá até vontade. Engraçado que o cara podia falar assim, então, você já se pagou, né? Que foi o dia todo lavando prato e tá. Mas eu. Então, uma coisa Não que eu só achei. pagou, como saiu devendo, né? Saí devendo. Uma coisa que eu achei muito interessante, sabe? Cara, é a loucura que é uma cozinha. É tenso. Gente, é uma correria louca. O Muita meu irmão, doideira, cara. eu falei, não, assim, tipo assim, o Ricardo, ele é cabeleireiro, barbeiro, faxineiro, motorista, sei lá, tem 1 milhão de profissões, cara, mas uma delas é barbeiro. Quer dizer, é um tipo de coisa que fica o dia inteiro em pé. Que eu acho que quem busca essa profissão, fazer isso como profissão, né? Eu acho que é uma coisa, é o tipo de coisa que as pessoas têm que parar pra pensar também. Pensa, não é só cozinhar. Cara, ficar em pé o dia Em pé. inteiro. Fica muito de pé. É tenso, E não é? não só isso, a pressão também, porque são um monte de clientes, cada um com a sua história, cada um com a sua pressa, cada um com a sua fome, e você tem Sim. que atender todos. Quer dizer, Só eu tô tá os pratos falando na aqui ordem. no meu achismo, né? É. Eu tô falando no achismo. Não, tá certo, é isso aí. A profissão de cozinheiro é uma profissão muito desgastante. Você fica horas e horas em pé trabalhando. E tem um fator muito importante que é o calor. No Rio Sim, de Janeiro, sim. no verão. Imagina você com Falou uma tudo. chapa, um fogão, um forno atrás de você, você na parte de trás do restaurante, sem ventilador, sem ar-condicionado. É um calor desgraçado. Você com manga comprida, calça, suando, em pé, trabalhando, na pressão, gritando assim, tá saindo pedido, tem que sair o prato, tal. Mesa tal já tá atrasada. É isso, é... Tem que amar muito. Eu trabalhei com o chefe francês, Dominique Guérin. Ele era muito grosso, né? Uhum. Ele passava pela gente, você é burra. Sai da minha frente. Cara, eu não conseguia sentir raiva. Ele falava e eu começava a rir, porque Era tão engraçado. natural, era natural dele, entendeu? Sai da minha frente, você é burra. Tipo assim, loucura. E um outro programa que dava pra gente ter uma noção melhor de como é esse ambiente de cozinha era o outro programa do Jacan, né? O Pesadelo na Cozinha. Que era punk, que por sinal saudades podia voltar, né? Pô, de verdade. Muito bom o programa. Muito bom. É mesmo? É engraçado. Passava o quê? Durante a semana? Como é que Era funcionava? durante a semana, se eu não me engano, terça-feira. É. Era um restaurante normal que pessoas contratavam o Jacan pra dar uma repaginada no restaurante dele. Restaurantes interessante. normais, mais ou menos. Eram os piores restaurantes do Sul encontrados. Exatamente. loucura. Muita Cara, a seleção desse programa devia ser absurda, né? Imagina o pessoal indo lá atrás e falando, isso aqui é horrível, vamos chamar pra É esse. Não, eu conheci um pessoal da produção do Masterchef que trabalhou nesse programa também. Me contaram cada história que era Tá tenebrosa a produção desse programa. Eu já vi um podcast do Jarcam mesmo, ele falando que, tipo assim, eles selecionavam as coisas menos piores pra passar. Que tinha coisa muito mais sinistra ali por trás. Não, sério, tinha vezes que eu achava que ele ia desistir ali, cara. Claro que eu entendia que se o episódio foi pro ar, ele não desistiu, né? Ah, Mas sim.
Eu vi a história de um episódio que tinha um restaurante que a produção não conseguia descer. Porque tinha vontade de vomitar, tinha o cheiro da cozinha. O Jacan não conseguia também. Que isso? Porque tinha um bueiro de esgoto dentro da cozinha do Sei restaurante. qual é. E a produção, tipo, tava passando mal lá também. Era, tipo, todo mundo. Ninguém tava aguentando estar lá. Era tenso. Loucura. Imagina, não, você não consegue estar na cozinha. Imagina o que vai sair na sua comida. Cara, sabe o que eu tenho curiosidade enorme de conhecer? Aquele mercado lá do Masterchef. 5 minutos de mercado, aquilo lá é um mundo. Meu No mercado Deus. no começo, depois é 3 minutinhos só. Não, sempre foi 3, já 3 sempre foi. Mas é lindo ver aquilo lá, tudo bem arrumadinho. É legal. Cara, como é que vocês se acham? Porque eles mudam as coisas de lugar ou fica sempre na mesma posição? Tudo? Então, tudo fica no mesmo lugar, nada muda. A única coisa que muda é a geladeira de carnes, de proteínas. Que aí depende do episódio, vai ter uma proteína que não tem e por aí vai. De resto é Caramba. tudo igual. Então, no primeiro episódio eu comecei a decorar ali, aí no segundo episódio já tava sabendo, precisando umas coisas a mais. No final eu já sabia Cara, que porque eu acho uma loucura, tipo assim, 3 minutos. Aí tu vê gente saindo com 2 minutos, 1 minuto e 50 já acabou de pegar tudo e falou, pô, não é possível que esse cara achou tudo que ele queria. É a prática, né? Acredito. Teve uma prova em grupo, que meu grupo, tipo, a gente era um grupo de 5, aí os 4 ficaram responsáveis em pegar coisas lá. E eu fiquei meio, tá, o que eu vou pegar? Nada. Eu, tá bom. Aí eu literalmente passei 3 minutos passeando no mercado, falando, olha só aqui que fica isso, que legal. Nem sabia que tinha isso aqui. Caraca, isso aqui tem, eu até anotei depois, ali fica ali, não sei o que, vou fazer um prato com isso, por aí vai. Fiquei passeando no mercado. É, nessa questão de prova em grupo, eu vi você falando que você tem dificuldade de trabalhar com pessoas ao seu redor ali mexendo nas tuas coisas, né? É, eu não gosto. Como é que era na hora da prova em grupo, cara? Eu perdi todas. Uma máquina. A única prova em grupo que eu ganhei era que era individual, era todo mundo no mesmo grupo e um ganhava só. Eu ganhei essa. Porque era um grupo individual. É. Um grupo de um homem só. O cara era o exército Mas do na sua mente, o que passava ali naquela hora que tava todo mundo mexendo nas coisas que tu fazia, aquela que tem que trocar? Tu faz metade, a outra pessoa faz a não metade. teve isso. Não teve essa? Não teve essa. Ah, é, realmente. Graças a Deus. Não, se tivesse Essa aí com a deve Laís, ter- não tem problema nenhum. Ah, tu ia passar mal, né? Com certeza. Dependendo da pessoa, eu passaria muito mal. Mas com a Laís foi sempre muito de boa de trabalhar com ela. Eu até fiz um evento depois com ela aqui no Rio. Foi sensacional. Tipo, a gente teve uma prova em grupo, que era eu e a Laís, a dupla do Outback. Ali foi fantástico, porque eu falava com ela, ela sabia exatamente o que eu tava falando sobre, e ela falava, tipo, é a sintonia muito boa. Só que aí eu fui trabalhar com a Edileide, por exemplo. São mentes muito diferentes, são ambientes muito diferentes, e não conseguia se comunicar. Aí era só mais confuso, aí ela falava que eu gritava, aí eu gritava com ela, Você já até- porque ela não tava fazendo as coisas. E com a Edilene você tinha até pouco contato. Poucas vezes eu vi você, tipo assim, trocando com ela igual eu trocava com outras pessoas. Era insuportável. Chato. Você entrou num ponto. Tinha algum participante que, pela sua ótica, além de ser insuportável, além de ser insuportável, que pela sua visão não deveria estar ali? Muito ruim. Se você quiser citar nome, é bom que a gente já tenha um corte. Muito ruim? Então, Se não quiser, eu te entendo, mas se quiser, é bom que a gente tenha um corte. O cara é polêmico. tinha uma galera que era... Tá. Que era ruim, que não Ruim. deveria estar lá. Que você tenha julgado Tem como uma ruim. pessoa que era perdida. Que essa pessoa não sabia o que estava fazendo ali. Não entendia Caiu de paraquedas. como chegou tão longe. Isso me surpreendeu muito. Tipo assim, aquela que fala, quem fez a seleção dessa pessoa? Exato. Tipo, RH. porque essa pessoa acabou de ganhar? Porque ela foi destaque positivo e não eu. Ela entregou um bloco de arroz. Era um bloco de arroz. Foi isso. Não fez sentido. Ela nunca falou nada que fazia sentido. No camarim ou fora do camarim, ela não entendia. Não deveria estar lá, mas era um ótimo personagem. E Masterchef é um programa de televisão acima de tudo. Por isso que é importante o pessoal entender que é um programa de televisão acima de tudo. Mas todo mundo sabe cozinhar lá. É assim, o que eu achava, como eu falar no negócio do como eu tava falando sobre o audiovisual, e esse programa ele me remete, me deixa ansioso às vezes, sabe? Eles trabalham muito bem esse lance da ansiedade das pessoas. Sim, os cortes são muito né? bons. São A muito edição é bons. perfeita. É muito bom. Eles trabalham muito esse lance de... Eu adoro a música dele. Cara, você fica De tensão. tenso. Agora vai, não vai, tá quase chegando. Cara, eu fiquei louco por aquele negócio. E os cortes deles também são um pouco, tipo assim, fora de ordem, né? Porque às vezes você tá tranquilo, mas como tá falando 3 minutos pra acabar, parece a pessoa correndo. É isso. Não. Tipo, tinha corte que era tipo. A Ana Paula, inclusive, teve uma vez que fez isso. Eu literalmente terminei o prazo, eu tava olhando pra ele e a Ana Paula, você não vai entregar não, Rafael! Tá acabando o tempo, faltam 15 segundos. Eu já empratei, Ana Paula. Tá tudo pronto na minha frente. Aí a Helena,
Ele já terminou, ué. Aí usaram esse corte dela gritando com uma cena anterior minha correndo pra pegar a panela. Cara, que loucura. É, E você lá tomando café. eu, tipo, parado assim, esperando, ué, cara, eu fiz alguma coisa errada? Eram 2 pratos. E falando sobre corte, você acha que a edição, ela prejudica ou de alguma forma tu acha? Ah, me puseram num papel de vilão muito por causa do corte também. É, né? Muitas coisas, se pegassem o negócio inteiro, daria pra ver que eu não tava sendo vilão, que eu tava Então sendo... você é igual aqueles convidados do BBB que reclama que quando teve um nível alto de Rejeição. Não, foi de por causa do rejeição. corte. Não vou reclamar, não reclamo, eu obviamente acho que o corte não me favoreceu, mas não foi um causador, tipo, eu nunca reclamei do MasterChef nem nada, assim, não tenho por que reclamar. Até porque o corte, como não é votação do público, acho que a edição sim. não vai Eu tô cagando, o interferir em importante é a nada. visão que os jurados têm de mim. Os jurados Exatamente, sempre é. me viram como uma pessoa muito profissional, organizada, que sabia cozinhar, isso que importa pra mim. Sim. Receber a aprovação da Helena Rizzo no primeiro episódio me quebrou. Eu chorei 2 vezes durante o MasterChef inteiro. O primeiro episódio e o episódio que eu saí. Foram os momentos que eu chorei. Depois da aprovação da Helena Rizzo falando que eu cozinhei muito bem, que eu fui organizado, gostou muito da minha técnica, eu desabei no camarim, eu não conseguia Aí, aguentar. Eu falei, na "Caralho, cabeça dele, o que tá caraca, eu nem sabia que eu tinha acontecendo?" uma técnica ainda. Não, eu sabia que eu era técnico, eu era muito estudioso, que eu tinha essa vantagem em cima dos outros participantes. A minha desvantagem era a falta de experiência. Uhum. Tipo, eu era muito técnico, muito estudioso, só que eu tinha pouca experiência. Eu nunca cozinhei muito em casa, eu sempre era cozinheiro de final de semana, Sim. sabe? Não No tinha caso, essa... você lia, tipo assim, aprendia a receita na sua cabeça, mas nunca tinha aplicado. Sim. né? Não, Que muitas das loucura. coisas eu nunca apliquei, eu só li, estudei, sei o conceito, sei a ideia, mas não fiz na prática. No caso, em questão dos estudos, a teoria no ramo da culinária faz muita diferença? Muita, 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 muita. Ah, eu não bebo refrigerante, Não bebe? só água pra mim tá bom. Quer um suco de limão, alguma coisa? Não, tá tranquilo. Água. Fala, cara. Não, é de Mais verdade, uma- eu água pra mim é tudo que eu preciso. Ainda tem aqui na rua. Então pra mim, então. Guaraná não por favor. patrocina a gente, pode falar aí. Ainda. Guaraná Antártica? Ainda. Coisa nossa. O Ainda, Guaraná Antártica original do Brasil? coisa Canal nossa. sensacional, hein? Mas aí, fala, faz muita diferença Faz, a teoria? Eu sem querer misturei meu refrigerante com água. Vai ficar um pouco agora, tá tranquilo. A culinária, assim como qualquer outra matéria, qualquer outra área, é importante saber a técnica, importante saber a história, importante saber como que os processos são criados, como as coisas vieram a ser como são. Porque tudo tem um motivo. Sim. Você mistura isso com isso porque isso acontece. Porque a culinária são reagentes químicos misturando. Tem física, química, biologia envolvida. Então você tem que entender o processo, tem que entender o porquê as coisas acontecem, que aí você consegue aplicar 1001 maneiras diferentes de aplicar essa mesma reação química de outras formas. Trazer isso à tona. E essa que é uma beleza da culinária, que é uma arte que você consegue estudar a base e a partir da base criar seus próprios processos. Cara, é isso que me deixa indignado na culinária. Vou falar. Vou falar. Se empolga, Eu ó. vou falar. O Cara, cara falando bem e o outro detestando. não. Cara, eu tenho que falar o que eu sinto. Eu tenho que falar o que é pra mim, entendeu? Qual que é a minha grande dificuldade na culinária? Eu acho que é porque eu quero levar tudo muito à risca. Né? Minha esposa fala assim, então, quando não tem uma coisa, você tem que procurar o que você pode Eu substituir. tenho que falar isso. A esposa dele Né? falou assim pra mim hoje. Ela falou assim, cara, o Rodrigo, ele se irrita muito fácil. Na receita tá assim, uma pitada de cúrcuma. Ele olha assim, e não tem cúrcuma, não vou fazer mais. E larga e vai embora. Eu já não queria fazer. Entendeu? Não é isso, cara. É porque assim, ó, exemplo, a minha esposa falou, então, assiste um vídeo no YouTube e tal. Aí a mulher, quando começa com os ingredientes básicos, pô, isso aqui é legal, isso aqui. Ela fala um nome que, um pó lá da China e um não sei o que lá do Japão. Eu penso, paro, respiro, falei, cara, eu não sei fazer, não quero fazer isso, porque não consigo. Sei lá, acho que a pessoa que traz a receita, acho que é pra pessoa que estudou a parada. Não adianta eu querer chegar aqui do nada. Se não há o tesão em fazer a parada, acho que não deveria nem tentar Pra- fazer. Pra fazer de mau humor, Pra você chegar a esse nível de estudo que você gosta muito, falou que gosta muito de estudar, aprender, o que você usou como base? Onde você pesquisou? YouTube. O que você... Tudo YouTube? Comecei no YouTube, aí eu comecei a pegar gosto, comprei livros mais técnicos, e estudando. Nunca fiz curso nenhum.
Nunca paguei pra nada, só por livros e Eu já ia YouTube. perguntar se a tua faculdade era de. Não? Ciência da computação. Uau, o cara é programador, pô. Era, agora não mais. Eu larguei pra virar isso. Pra virar Pra cozinheiro. virar isso, não, pô. Pra virar isso. Pra Nossa, virar não. isso. Isso não. Isso não. Você falou Larguei um que emprego tem estável, que dava dinheiro, sentadinho numa cadeira com ar-condicionado. Casaquinho. fazer Pra o o que quê? ama. Pra ficar em pé atrás de um fogão, suando e ganhando pouco. Bom se demais. descobriu. Cara, vou te falar. Mas é Cara, assim, se você acha é que aquilo que atrás te do fogão move, que suando, dá eu vou prazer, te levar né? pra fazer fogo de chão comigo. Nossa, tenho muita vontade. Quero muito fazer me vender. Porque é um sonho meu, de verdade. Você falou que tem vontade de abrir um restaurante. Você tem alguma preferência em local, especialização? Local, não. Local, eu acho que depende. Porque, por exemplo, meu sonho, que é meu planejamento para final desse ano, é eu pegar a experiência durante o ano, trabalhar em alguns lugares e me mudar para Espanha no final desse ano para trabalhar lá e começar a aprender uma base um pouco mais clássica, conseguir uns estágios nos restaurantes muito bons lá. Você já morou E- na Alemanha também, né? Já. E Inclusive, será que ele aprendeu a ser cartomante, né? Alemão. Alemão! Aprendeu alemão. Caraca, maluco, não faz isso não, velho. acabou o podcast aqui, galera. Ih, Foi um prazer. pode, Eu tava vendo esse vídeo, eu falei, se você entrar nesse assunto, eu vou fazer essa piada sem graça, meu irmão, senão não sou eu. Desculpa. Tu não fez isso não, cara. Muito bom. Alemão, Muito bom. Alemão. Alemão. Ah, Aí, igual, não. é igual aquele da Espanha, né? Aí eu não sei, fiquei Não até sabe com medo de perguntar agora. Eu tô pensando aqui um trocadilho com Espanha. Não sabe não? Também não. Não. É, aqui no Brasil a gente tem um problema sério. Tudo que tu deixa é Espanha. Espanha. Então, se tu der mole na Obrigado, rua, gente. Espanha. Agora Boa acabou. noite, agora é boa noite. O meu não foi tão ruim assim. Feliz Vocês ano viram. novo. Vocês viram que o meu não foi tão ruim Pô, assim. feliz ano novo. O cara mandou essa, mano. Mas aí, como é que foi tua experiência lá? Como é que foi tua Espanha lá? Na Foi muito bom. Alemanha. Foi lá que eu comecei a cozinhar. Que eu morei sozinho lá e eu comecei a ver necessidade disso. Fiquei com saudade de comida mais caseira, mais de casa. Eu Do Brasil, né? É. Faz sentido visualmente. foi bem divertido. Eu fui lá pra aprender alemão, na verdade. Fui lá fazer curso, estudar. Aí eu voltei sabendo alemão. Hoje em dia eu não sei mais nada. Que é isso, cara? É, que é complicado. Pô, alemão é difícil pra caraca. E não tem contato. Eu Ah, é verdade, voltei, é sei lá, difícil. 5 anos atrás e nunca mais toquei na língua. Não tem gente que fala alemão aqui, eu não vejo conteúdo em alemão, não leio em alemão, então eu acabo perdendo. Se eu voltar a estudar, eu pego rápido, porque eu sei a base toda e Sim. tudo mais, mas se eu começar uma conversa com alemão, eu me ferro. Você acha que a culinária brasileira ela é rica em Sim, possibilidades? muito. Se sim, você acha que ela ganha de qual e perde de qual, por exemplo? É uma questão de gosto, né? Então, ganhar de alguma e perder para alguma é muito complicado falar, porque a culinária brasileira, ela, na verdade, ela é muito rica em receitas, tem muita coisa legal, só que ela é o principal são os ingredientes. O que nós temos de mais forte são os ingredientes, porque nós somos um país gigantesco, muito tropical, todo tropical, então tem muita coisa diferente, tem frutas de tudo que é um jeito, vegetais, plantas, então essa é a nossa maior diversidade. E a gente, agora, esse movimento novo de ver os ingredientes brasileiros, como devem ser vistos e tudo mais, tem crescido muito a ideia de que ingredientes locais podem trazer culinária de alto nível. Porque antigamente, o restaurante bom era o quê? Restaurante francês, italiano, espanhol. Hoje em dia não, hoje tem restaurante brasileiro, que é estrelado. Tipo, 2 estrelas Michelin, Alex Atala, referência mundial, já foi o melhor restaurante do mundo, o melhor chefe do mundo, só com ingredientes brasileiros. Ele, no restaurante dele, ele tinha um prato, 2 estrelas Michelin, tipo, estrela Michelin, não sei se vocês sabem o que é. É tipo um guia Michelin que identifica quais são os melhores restaurantes do mundo. Tem 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas. 1 você é muito bom, 2 você é magnífico, 3 você é excepcional. Eita! Ele tinha quantas? 2? 2 estrelas. Ele foi o melhor restaurante do Brasil por muitos anos. E ele servia, no restaurante dele, PF. Arroz, feijão, ovo, batata, carne assada. Foi ótimo você falar sobre PF. O feijão é por baixo ou por cima? Depende. Num prato, Ludmilla, por cima. olha aí, Ludmilla. O feijão é por baixo ou por cima? Vai. Num prato, é Sim. por cima. Ou Numa marmita é por baixo pra não deixar vazar. me quebrou. Toma essa aí, ó. Me quebrou. Aula. Me quebrou. Aula, tá me bom? quebrou. Aula. Se eu botar o feijão por cima, eu não como, velho. No prato. Faz o seguinte, bota do Se ladinho. você bota o feijão por baixo, Hum, ele se espalha pro prato inteiro. sim.
Mas é porque Mas aí eu não- gosto de feijão com caldinho. Eu sou do teu time, cara. Tu é? Adoro Só feijão que eu caldinho, É. mas por cima do arroz. Porque Que o arroz já isso. vai Vai absorvendo. molhadinho, né? É. Pô, Mas aí entra na questão. É uma questão de. Eu quero debater com o profissional. Vai. Hoje Vai, cada um vai. do arroz e do feijão não tem profissional, não. Cada um faz o que prefere. É muito Tem gente que nem come Eu não, feijão. eu não gosto de pôr por cima porque entra naquela questão visual pra mim. Eu não acho interessante visualmente. Bota do falando. ladinho. Sim, do lado, ok. É. Em cima, se eu misturar as coisas assim, eu já fico. Vou deixar pra depois. É um fresco mesmo, né? Eu sou. Se eu servisse, cara não come se eu creme de tivesse em leite, restaurante e servisse feijão, eu serviria num potinho separado pra pessoa Exatamente. servir. Pra não ter assim que tem- discórdia. assim que tem que ser servido num restaurante. Mas você tá em casa, pega da panela, você bota por cima Sim. no prato, aí você vai botar no seu prato e vai comer. Mas você falou, no prato é por cima, numa marmita é por baixo. Isso é regra? Não, é o que eu acho. Não foi aula, não. Não foi aula, não. É lógico, pô. Ele veio na loja. Não, eu achei que. Quando eu falei aula, eu pensei, pô, o cara realmente tá me dando um ponto que eu cara vai não me dar Falando sabia. por essa eu- ótica, eu nunca vi uma marmita com feijão por cima. Então, É claro. o legal da culinária é que não tem regra. É. Você faz Você o que pode brincar de você acordo. quiser. O importante é ficar gostoso. É. Muito bom, muito bom, muito bom. E você, falando de. Voltando àquele assunto de que pessoas te julgaram como arrogante e tal, você se acha um bom cozinheiro? Você, Hoje em dia, sim. Depois- hoje em dia, assim. É, eu precisei que eu entrei no MasterChef mais com uma questão de receber uma aprovação. Sim. Eu queria saber se eu era bom mesmo. Sim, Eu sempre tive essa dúvida. Eu sempre cozinhei pros meus amigos, pra minha família, eles gostavam, mas, cara, será que é essa bolha que eu vivo? Se essas pessoas que gostam de mim, se as pessoas que não querem falar mal na minha cara? Porque, pô, se eu for no programa de televisão, eles vão gritar na minha cara e falar que tá uma merda. Se tiver ruim, eu vou falar que tá bom quando tiver bom. Coragem. E receber uma chefe estrelada, uma estrela Michelin, Helena Rizzo. Sim. Comi lá, é sensacional. Nossa, é fantástico. Ela falar que minha comida é boa, que eu sou um bom cozinheiro, isso aí me provou, isso aí matou. Eu falei que se eu tinha alguma dúvida, agora não tenho mais. Eu sou um bom cozinheiro, não sou o melhor de forma alguma, tenho muito que aprender, mas sou um cozinheiro. Falando sobre redes sociais, né? Eu percebi que você é um cara bem enganjado, né? Com Tô com o tentando. seu Instagram, com TikTok, tá fazendo TikTok também, não tá? Uhum. E como você vê, assim, porque eu percebo que pra quem cozinha e que tem dois nichos que eu acho interessantes no ramo que trabalha, que mexe muito com com as redes sociais, que é o lance da moda, beleza, né? Coisas para mulheres e afins, e cozinha. Acho que chama muita atenção de quem tá quem tá vendo Sim. aquele negócio ali. Como você vê a sua evolução nas Deixa eu redes só dar sociais? deixa eu dar um corte. Inclusive, o vídeo mais assistido do TikTok ano passado foi um chefe, um chocolatier, que é o cara que faz chocolate, Sim. fazendo uma girafa gigante de chocolate. Aquele cara é sensacional, maluco. Esse foi o vídeo mais assistido do TikTok ano passado, que foi de comida. É interessante, que é realmente uma área que é muito fundamental. Tem uma série que É, ele rede preside social. na Netflix, já viu? Caraca, muito louco. É doido. Cara, absurdo. E assim, eu acho que as redes sociais, ela, além de ser um espelho, né, para as pessoas que não têm tanto hábito, igual a mim, de cozinhar, eu acho que as pessoas acabam se descobrindo, né? Fala assim, cara, eu acho que eu consigo fazer aquilo. Eu acho que é interessante. Eu assisti alguns vídeos seus, cara, você traz com muita leveza e uma comédia. Eu gosto muito da comédia. Eu também não, tem que ter. Você deu um sorriso aí, porque esse cara é comediante, esse cara tá escondendo o jogo, cara, não é Esse cara vai fazer possível. stand-up. Olha, O cara quer te olha, levar pro não vou stand-up me. de qualquer jeito. Mas eu acho interessante. Como tu vê essa tua evolução nas redes sociais, cara? Cara, foi muito bizarro, porque antes do MasterChef, eu não usava rede social praticamente. Eu tinha o Instagram, aí eu postava 3 stories por ano, uma foto no feed, era isso. Era o que eu tinha nas minhas Só redes pra gente não sociais. excluir. Era isso. Eu não usava pra nada, eu quase não tinha seguidor. Eu tinha sei lá, 400 seguidores antes de entrar no MasterChef. Agora eu tenho 100 mil. Foi tipo um pulo absurdo e eu comecei a viver essa vida de
subcelebridade. As pessoas olharem pra mim e saberem quem eu sou. E, tipo, eu começar a postar, sei lá, stories falando pra câmera. Nunca tinha feito isso. E foi Como é uma... que foi pra tu essa parte aí? Tipo assim, no teu bairro, tu andava todo dia, todo mundo cagava pra você passando. É. Aí depois do Masterchef, todo mundo te parando, tu, caraca. Ah, me param de vez em quando. Mas é engraçado. É engraçado. É divertido. Não vou mentir, é divertido, mas... Mas assusta. Não sei. Assustou no começo, agora já me acostumei. É tipo, tô na praia, se eu errar a cara do Masterchef, sou eu assim, eu bato um papo, eu tiro uma foto e acabou. Mas isso te incomoda? Que é assim, Rafael, o cara do Masterchef, ficar com essa espécie de rótulo, igual. Então, eu acho que o rótulo existe porque é muito recente. Uhum. Acabou de acontecer o Masterchef. Aí não teve nenhum outro amador pra... Assim, Tipo, eu não quero ter esse rótulo, Rafael do Masterchef, pro resto da vida. E eu não vou ter. Tenho certeza disso. Mas no momento não É faz importante, problema né? nenhum. Porque é uma parte importante da minha vida, uma parte Sim, que eu me orgulho muito de ter exatamente. entrado. Tipo, era uma conquista a maior conquista que eu tive foi entrar no Masterchef e ter chegado tão longe. Sim. Que era um objetivo que eu tinha 4 anos seguidos tentando entrar. Então, pô, eu entro como Rafael do Masterchef. Masterchef é um nome gigantesco. Sim, com Quando a pessoa certeza. me refere a isso, sabe, tipo, ou Rafael Maluco. Isso eu recebo mais que Rafael do Masterchef. Sério? Sério. Não é você. Te juro. Rafael maluco. Rafael Maluco, por causa do Casimiro. Não, eu não tô nem brincando. Eu recebo mais Rafael Maluco do que Rafael do Masterchef. Já trocou com o Casimiro? Não, nunca conheci ele presencialmente. Só no chat, tipo, eu escrevendo no chat e ele me respondendo. Foi isso. Eu quero Caraca. muito conhecer ele, quero muito. Casimiro, pode entrar. Opa, só vem. Por que, Inclusive, por que eu tô falando isso? Porque, assim, tava falando sobre redes sociais e sobre estar na grande mídia, né? Assim, as pessoas costumam não gostar muito, né? O cara que sai do BBB hoje, no outro dia ele não quer ser conhecido como ex-BBB. É muito diferente. Então, é exatamente por isso. É assim, no teu caso, tu levou um talento lá. né? acho que essa é a grande eu acho que diferença. essa é a grande Porque diferença. no Masterchef você tá mostrando, como você falou, você tá mostrando o seu talento, tá mostrando que você pode ser alguém relevante na profissão que você escolheu e você tá sendo reconhecido justamente por isso. No Big Brother eu acredito que Você tá tentando não ser cancelado. Exato. O tempo inteiro. Porque às vezes é muito difícil, né? Qualquer AI tá te cancelando. Opa! Eu tenho certeza que eu seria cancelado em 24 horas lá naquele programa. Cara, tu Que acha, isso, cara? mano? Ah, eu faço merda pra caraca. Mas hoje em então- dia, cara, ser cancelado ou não, a gente tá tão polarizado que vai ser péssimo pra um lado, mas por outro vai ser muito bom, porque... Visibilidade. Exatamente. É o que Falei é bem ou falei mal, mas vale de Exato. Já diria grande. a Foi Anitta, né? grande MC Melody. Melody. A grande Melody. Pô, queremos você aqui. É, está Esse assim. cara mete essa toda hora, cara. Se deixar. Aprendi com meu querido amigo Opa. Danilo Gentili. Opa, Danilo ele aí. Gentili? Mas, voltando ao assunto que esses acéfalos nos interromperam quando eu te fiz a pergunta. Você disse que não tem uma predileção em algum local. Mas em especialidade de restaurante que você quer abrir, você Então, tem algum? Eu, mesmo antes de tudo, eu sempre quis ser empresário em algum momento da minha vida. Sempre quis, tipo, trabalhar muito na profissão que eu trabalho, aprender bastante e um dia abrir minha própria empresa, abrir meu próprio negócio. E agora, com a gastronomia, eu tenho exatamente esse mesmo plano, de abrir um grupo e ter vários restaurantes. Mas o meu xodó, o restaurante que eu tenho muita vontade de ter, de deixar ele bonitinho, lindo, maravilhoso e guardar pro resto da vida com ele, é um restaurante de sanduíche. Sanduíche? Sério, cara? Sanduíche. Cara, que loucura. Surpresa. Que surpresa. Não, mas a gente já conversou sobre isso. Eu sempre, a gente debate muito sobre ideias de negócios, sobre ideias de ação, como a gente pode agir para construir alguma coisa, e a gente chegou a essa conclusão. Eu já cheguei a dar essa ideia para ele, falei, cara, se a gente consegue abrir um negócio de sanduíche, é muito simples, todo mundo consome, se você virar uma chavinha do diferencial, tem muito para dar certo. Só que aí eu já tenho várias coisinhas, várias regrinhas dentro dessa que eu quero fazer o meu próprio pão. Quero fazer tudo na casa. Quero ser um projeto bem artesanal, uma coisa diferente. Que não vai fazer, tipo, não é uma hamburgueria que eu quero. Não quero fazer cachorro quente e hambúrguer, não. Sim. Quero fazer sanduíches de Ah, diferentes então lugares foi do isso que mundo. me surpreendeu no início. Não, eu mas pensei agora nisso você falando assim, agora eu consigo entender, visualizar o que você falou. Você já teria um nome pra esse... Não. Não é bom nem falar, porque o cara solta o nome aqui e a outra fala. Ah, é verdade, é verdade.
Ah, mas de repente o cara. Eu tenho um ele item já no tá- cardápio ele que eu já já sei. De repente ele já é tão visionário que ele já até registrou o nome. Não. Tá longe. Não, eu quero trabalhar ainda vários anos pra um dia, quem sabe, abrir. Mas tem um item no cardápio que eu quero muito fazer, que inclusive se eu fizer um próximo evento, eu vou botar esse item no cardápio. Que, não sei se vocês conhecem, o bao. Não. Bao é um pão chinês, é um pão feito no vapor. Que ele é um sanduíche, que ele é dobradinho assim, e você bota geralmente uma barriga de porco dentro com alguma coisa, que é um bao. E tem um pão de queijo que vocês conhecem. Sim. Sim. Eu quero muito fazer um bao de queijo. Cara, que loucura. É um sanduíche de pão de queijo, só que envolvendo a ideia, tipo, a técnica do bao. Então fazer um pão de queijo no vapor e um sanduíche de pão de queijo no vapor. Aí vai virar Você- um bao de queijo. Já desenvolveu? Você Não, já desenvolveu mas isso? eu estou desenvolvendo, tá no processo. A ideia tá feita, agora é só testar. Tu falou que quer fazer seu próprio pão. Na pandemia você fez muito pão, né? Fiz muito pão. E a levedura ainda tá viva? Tá. Da Sério geladeira. Tá lá. É o Boris. É o terceiro, no caso, mas sim. Boris é o meu fermento natural, meu levan. Rafa, então, a gente já tá caminhando pro final, né? Porque a gente tem, assim, Come quanto tempo já? 1 hora e alguns minutinhos. Tá. Passou rápido, né? Então, infelizmente já tá caminhando pro final. Cara, Rafa maluco, Rafa doidão. Cara, a gente quer, assim, te agradecer, assim, de coração por você ter aceitado esse convite aqui de pessoas, outras pessoas Completamente malucas, aleatórias. A gente, nós Quando somos você me respondeu, cara, nós eu somos mandei mensagem pra ele. Cara, o cara me respondeu aqui. A gente comemorou, tá? A gente comemorou. Mentira. Sim, Pelo amor de sim, Deus. sim, manda o print pra ele. Nosso projeto é muito novo, né, cara? Cara, Nosso então, projeto é muito novo. a ideia- tipo, Não, a eu achei gente- muito legal. Inclusive, antes da pandemia, durante a pandemia, começo da pandemia, eu e um amigo meu tínhamos o planejamento de fazer um podcast também, ao ar livre e tal. E eu sempre quis participar de um. Então tá sendo maravilhoso. O primeiro Que podcast isso. que eu tô participando, uma empolgação. Isso. Gostei. Tá E a vendo? gente que, pô, cara, a gente ficou muito entusiasmado com a sua presença aqui. Né? A gente bateu papo durante a semana, assistiu muitos vídeos, conversamos muito sobre. Quero te agradecer de novo aqui pela sua presença. Ricardo correu atrás aí. Esses dois aí são dois malucos. Eu sou outro malucão que aceitou esse desafio de fazer essa gente coisa louca aqui no meio na Formou o praia. hospício. Formou o hospício. Não, não? Cara, muito obrigado. Que isso. Ah. Prazer é todo meu, Rodrigo. Tamo Muito junto. obrigado mesmo. Tá aí o Luan. Se você puder deixar o seu Instagram novamente aí, suas redes Vou sociais, deixar. aquela. Fazer o jabá, né? Por favor, faz o teu jabazinho É aí. tudo igual, é tudo igual. É tudo rafa.barbs. No TikTok não. No Twitter é underline Barbs, porque não pode botar ponto, vai entender. Mas é isso, é Rafa Barbs. Procura lá. É isso, Rafael, muito obrigado. Para mim, realmente foi uma honra você ter aceitado. Como eu falei, nosso projeto está no início. Sim. Então, esse processo da gente procurar convidados é muito desafiador, porque a gente está fazendo, a gente está aprendendo e produzindo e aprendendo, produzindo e aprendendo, cada episódio melhorando, cada episódio uma nova aquisição. Então, pra gente, realmente é muito gratificante você ter aceitado. O bate-papo foi incrível e é isso. Muito obrigado, cara. Que isso, prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Cara, eu Muito fico obrigado, sem palavras Ricardo. de falar. Que isso, tamo junto. Sem Pô, palavras. Vou até fazer aqui um story pra Faz. postar no dia Vai. que, Por for, favor, que vai ser lançado. Vai ser ao Show. vivo, então, esses Depois- stories aí. Vai. Não vou postar hoje não, vou deixar Não, pra... tá, então tá bom. beleza. Não, eu vou deixar salvas pra Show. no dia que for postado, já engaja show. direto. Perfeito, já perfeito. já Beleza, agora. Tem alguma pergunta que a gente. Alguma coisa que você queria dizer que talvez a gente não tenha perguntado? Não, Não. acho que não. Não. Tudo ótimo, mas eu não teria Tá, nada, beleza. nada que eu gostaria de Ah, falar eu acho que não foi isso é- comentado. eu acho que isso é importante, porque às É vezes porque às vezes o assunto vai a gente é um ponto que a gente não... fica assim, ó, nos assuntos aí, pensou que não. Ei, não falou Pô, sobre não aquilo. falamos, a gente, É, a gente na passa muito por verdade, isso. é. Poxa, não falamos sobre Não tal falar. ponto. Mas a gente vai acontecer isso em todos os episódios, não tem pra Não, onde não dá pra correr. falar tudo. Não dá. Então, Dá galera, pra falar, muito dá pra falar assunto, mais é uma meia hora hora. aqui, tranquilo, É. 1 hora, 2. rapaziada, eu quero agradecer a todo mundo que ficou até agora e dizer que a gente acabou de completar 30 dias aí do primeiro episódio. Estamos muito felizes mesmo com a quantidade de inscritos que a gente teve em um curto período de tempo. E dizer que a gente está com a meta aí de 1.000 inscritos. Eu quero dizer para você ir lá se inscrever. A gente vai deixar as Deixa o informações do like. Rafael aqui. Vai lá no Instagram dele também, segue ele.
Galera, muito E obrigado para de por chamar tudo. ele de arrogante, pelo amor Por de Deus. favor, Cara, Não, hein? por O cara é. favor. Pô, o cara tá tem maluco? é o favor. futuro comediante do país. Opa, tô profetizando. Então, esse vídeo aqui é pra provar que esse cara aqui, quando ele estiver lá, ele vai falar assim, pô, o Rodrigo falou pra mim, cara. Olha aí, o cara tá querendo. Esquece o restaurante, cara. Esquece. Esquece. Liga pro Rabinho aí, liga pro. Aí, Maurício Meirelles. Opa. Uma mensagem. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. Galera, Valeu, até a gente. próxima.